Olá pessoal, estamos todos juntos aqui novamente em nosso canal de Física. Eu sou o professor Robson Santos, é um prazer recebê-los novamente e vamos ingressar agora no nosso 10º capítulo, cujo objetivo é tratar dos assuntos trabalho e energia. Esse capítulo será tratado em 4 aulas. 4 aulas essas que eu pretendo abordar esse assunto da forma mais vagarosa possível, mais extensa possível, visto que é uma temática que é muito cobrada nos concursos vestibulares e também nos concursos militares e é cobrada das diversas maneiras. Então, é importante que este nosso trabalho seja bastante pormenorizado. Ok? Vamos lá? Antes de tudo, pessoal, o que eu tenho a pedir a vocês é o seguinte: por favor, se inscreva no meu canal, acione as suas notificações. Com isso, eu vou entender que o meu trabalho tem surtido efeito para vocês, tem contribuído para o seu aprendizado, para o seu sucesso, e isso irá me incentivar a produzir mais vídeos e de melhor qualidade. Eu tenho percebido que muitos dos que têm assistido os meus vídeos, na verdade, a maioria daqueles que assistem aos meus vídeos não são inscritos no canal. Então, não custa nada, faça a gentileza, você vai perder décimos de segundos e isso não irá lhe atrapalhar em nada, ok? Então, primeiramente, vamos definir o que seria trabalho no cotidiano para poder diferenciar esse conceito em relação ao que é visto cientificamente. No cotidiano, o trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma determinada meta. Meta essa que, na maioria das vezes, é remunerada financeiramente. Já na ciência, trabalho significa a quantidade de energia que é transferida a um corpo. Então, imagine esse homem aqui que está elevando o peso. A partir do momento que ele eleva o peso, ele concede a este corpo uma energia específica, que posteriormente a trataremos com energia potencial gravitacional. A partir do momento que ele solta esse peso, uma outra energia concedida, um outro tipo de energia concedido para este corpo, energia essa que nós chamamos de energia cinética. O mesmo acontece com essa mulher quando ela empurra o carrinho, ela tira esse carrinho de uma situação cuja velocidade é zero, ele passa a ser dotado de uma energia de movimento, ou seja, ela transferiu a energia do seu corpo para esse carrinho. E o mesmo acontece quando você comprime uma mola ou um corpo com características elásticas e a partir do momento esse sistema massa-mola é liberado. Então, parte da energia acumulada nessa mola é liberada para o corpo. Tudo isso são realizações de trabalho, ou seja, transferência de uma determinada quantidade de energia. Bom, uma das formas de nós conceituarmos a grandeza física trabalho também é correlacionando com outras duas grandezas, que é a grandeza força e o deslocamento, de forma que o trabalho será o produto da força que você realiza sobre um corpo, vezes o deslocamento que é produzido através dessa força, vezes o cosseno do ângulo existente entre a força e o deslocamento. E aí você vai ter como unidade de medida no sistema internacional o Newton vezes o metro, que é substituído pela palavra Joule, tá? Joule esse que quando você escreve por extenso terá uma letra minúscula e quando você abrevia já utiliza uma letra maiúscula, tá? A letra maiúscula é por conta da homenagem que é feita ao cientista. Outras unidades de medida para trabalho seria a caloria, né, que você pode abreviar por cal, em que 1 joule corresponde a 0,239 calorias e uma caloria corresponde a 4,184 joules. Em nosso primeiro exercício, eu considero que, sob a ação de uma força horizontal e constante de 8 newtons, um corpo de massa 4 kg adquire, a partir do repouso, a velocidade de 10 metros por segundo ao ser deslocado por 25 metros horizontalmente. E aí eu faço essas perguntas para vocês e vamos ver quais seriam as suas respostas. Na letra A, quais os valores da sua velocidade inicial e final? Eu coloco os dados que a questão nos dá aí e
E conforme foi dito lá no enunciado da questão, a velocidade inicial é de 0 metros por segundo e a velocidade final, como a própria questão diz, é de 10 metros por segundo. Está lá nos dados, como eu coloquei aí acima para vocês, tá? Na letra B, eu pergunto qual o valor da aceleração a que o corpo foi submetido. Lembrando que a variação de velocidade desse corpo é constante, portanto, temos um caso de um movimento uniformemente variado. Portanto, podemos utilizar qualquer uma das equações próprias desse tipo de movimento. O mais apropriado aí, visto que a única incógnita a ser conhecida é a aceleração, a melhor equação das três a ser utilizada é a equação de Torricelli, em que, para a velocidade final, substituo por 10, a velocidade inicial por 0 e o deslocamento por 25. Dessa forma, tenho que 100 é igual a mais 50 vezes A. E aí, eu divido o 100 por 50, eu vou ter que a aceleração será constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra C, o movimento desse corpo é uniforme ou uniformemente variado? Como a velocidade foi atingida a partir do seu repouso, seu valor foi variável, portanto, não é um movimento uniforme. No entanto, a força ela foi constante, logo a aceleração também será constante. Assim, o movimento ele é uniformemente variável. Na letra D, eu pergunto qual foi o tempo necessário para atingir a velocidade final. Nós já vimos que a aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, vou utilizar a equação horária da velocidade, em que velocidade final é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Para a velocidade final, substituo pelo 10, a velocidade inicial substituo por 0, a aceleração por 2. Eu vou ter que 10 dividido por 2 vai me dar como resultado para um intervalo de tempo de 5 segundos. Na letra E, qual o valor do trabalho realizado pela força? Bom, se o trabalho é o produto da força vezes o deslocamento, lembrando que a força ela é horizontal, ou seja, ela está na mesma direção no sentido do deslocamento. Portanto, o cosseno entre o deslocamento e a força vai ser o cosseno de 0, e o cosseno de 0 vale 1. Então, eu posso utilizar simplesmente a força vezes o deslocamento, que será 8 vezes 25. E eu vou ter como resultado 200 joules. Vamos ver casos especiais para o trabalho realizado por uma determinada força. Vamos considerar que a força seja paralela ao deslocamento. Primeiramente, vamos ver quando a força, além de ser paralela, ela possui o mesmo sentido do deslocamento. Bom, o cosseno, nesse caso, o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento vai ser o cosseno de 0, e o cosseno de 0 graus é 1. Portanto, você pode simplesmente utilizar a fórmula força vezes deslocamento. Tá? Nesse caso, o trabalho ele é motor, porque a força, nesse caso, tende a produzir uma variação de velocidade. Tá? Ela tende a produzir, tá, pessoal? Porque pode ser que, no caso aí, você esteja considerando também a força de atrito, e sendo a força de atrito, ela, no caso, que ela seja igual à força que produz o deslocamento sobre o corpo, você não vai ter variação de velocidade. No entanto, apesar disso, essa força, ainda assim, ela tende a produzir aceleração. Então, por conta disso, é chamado de trabalho motor. Agora, no caso em que eu tenho deslocamento e a força atuando em sentidos contrários, como é o caso desse carro, em que no processo de travamento das rodas, você tem a força de atrito atuando contrariamente ao deslocamento, você vai ter que o ângulo desses dois vetores será de 180 graus. E o cosseno de 180 equivale a menos 1. Portanto, a fórmula não vai ser F vezes D, mas vai ser menos F vezes D, que para o caso aí específico será menos a força de atrito vezes o deslocamento. E aí, como essa força de atrito ela tende a produzir redução de velocidade, esse trabalho é dito resistente. Agora vamos imaginar o caso em que eu quero considerar o trabalho da força normal, como no caso desse bloco que desce a rampa. Veja,
A força normal é uma força de reação à compressão que um corpo realiza sobre uma superfície. Dessa forma, perceba que o deslocamento desse corpo se dará sempre num sentido perpendicular à força normal. Portanto, você vai ter que o ângulo entre o deslocamento e a força normal será de 90 graus. Portanto, o cosseno de 90 será zero. E aí, ao lançar-se mão da fórmula do trabalho, você vai ter um zero multiplicando tanto a força quanto o deslocamento. Por conta disso, o valor será zero. Isso significa que o trabalho realizado pela força normal, nesse caso específico, é um trabalho nulo. Tá? E o que significa isso? Significa que a força normal ela nem produz acelerações, nem produz acelerações positivas ou negativas, ou seja, nem aumentos, nem reduções de velocidade. Ok? E o trabalho da força-peso? Vamos considerar, primeiramente, o movimento de subida de um corpo, de forma que o seu deslocamento será orientado para cima e a força-peso para baixo. Portanto, o ângulo entre esses dois vetores será de 180 graus e o cosseno desse valor é menos 1. Já na circunstância que haja descida, deslocamento e força-peso possuem não só a mesma direção, mas o mesmo sentido. Ou seja, o ângulo entre os dois vetores será zero, portanto, o cosseno de zero será 1. E aí, o que vai acontecer? O trabalho da força-peso, dependendo da circunstância, será mais ou menos a força-peso vezes o deslocamento, que você pode considerar altura, né? Desde que esse corpo ele se movimente do ponto zero até o ponto máximo de altura. E aí, você pode utilizar essa equação para encontrar o trabalho da força-peso, m vezes g vezes h, sendo mais quando você quer calcular o trabalho da força-peso na descida, e menos caso você queira calcular o trabalho da força-peso na descida. Se o movimento for de subida, o trabalho é dito resistente. Se o trabalho for de descida, ele é dito trabalho motor. No primeiro caso, é porque a força-peso tende a reduzir a velocidade, e no segundo caso, porque a força-peso tende a aumentar a velocidade do corpo. Agora, uma coisa interessante, pessoal, olhe para essa figura aí à esquerda e o que está escrito aí. O trabalho da força-peso é independente da trajetória, ok? Então, se você lança um corpo descendo e que, por causa de uma canaleta qualquer, ele venha a descrever um movimento sinuoso, ou essa queda seja totalmente livre. Nessas duas circunstâncias, desde que a altura a ser considerada seja a mesma, o corpo seja o mesmo, o trabalho da força-peso será igual. No exercício 2, eu apresento um corpo de massa 5 kg, que é retirado de um ponto A e elevado para um ponto B distante 40 metros na horizontal, e depois 30 metros na vertical, traçadas a partir do ponto A. Qual o módulo do trabalho realizado pela força-peso? Considere que a gravidade tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, eu coloquei os dados aí que a questão nos dá, lembrando que o peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade, 5 vezes 10, 50. A distância percorrida na horizontal será de 40 metros, na vertical 30 metros, e a questão quer saber o trabalho realizado pela força-peso. Primeiramente, vamos ver o trabalho realizado pela força-peso na direção horizontal, ou seja, cujo deslocamento é de 40 metros. O ângulo entre a força-peso e o deslocamento é de 90 graus. Portanto, eu vou utilizar a equação peso, que representa a força, vezes d, que é o deslocamento na horizontal, vezes o cosseno do ângulo. P vezes 40 vezes zero, que é o valor do cosseno de 90 graus. E aí eu vou ter que o trabalho da força-peso no deslocamento horizontal é de 0 joules, ou seja, o peso não contribui em nada, seja para aumentar ou reduzir a velocidade. Já no movimento na direção vertical, teremos uma circunstância distinta, em que agora o ângulo entre a força-peso e o deslocamento é de 180 graus. Portanto, eu vou utilizar a equação peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. 180 graus terá por cosseno menos 1, então eu vou ter 50 vezes 30 vezes menos 1,
ou seja, o trabalho da força-peso é de menos 1.500 joules na direção vertical. Portanto, o trabalho total realizado pela força-peso será o seu trabalho produzido no movimento horizontal, mais o seu trabalho produzido no movimento vertical. 0 menos 1.500, o trabalho total realizado pela força-peso será de menos 1.500 joules. No exercício terceiro, tem um corpo de massa 2 kg, que é arrastado sobre uma superfície horizontal com velocidade constante de 5 metros por segundo durante 10 segundos. Sobre esse movimento são feitas as seguintes afirmações. Então vamos lá. Antes de olhar para as afirmações, vamos analisar o que o enunciado nos apresenta. A massa, como foi dito, é de 2 kg, o deslocamento será sobre uma superfície horizontal e a velocidade é constante de 5 metros por segundo. O tempo decorrido é de 10 segundos. Vamos lá. A primeira afirmativa é que o trabalho realizado pela força-peso do corpo é nulo. Isso está correto, porque o ângulo entre o deslocamento e a força-peso é de 90 graus. Seu cosseno será zero, portanto, o trabalho será o peso, que é a força, né, que está sendo considerada, o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que será zero. Portanto, o trabalho realmente será nulo. Na segunda afirmativa, tem-se que o trabalho realizado pela força de atrito é nulo. Isso está errado, por quê? O ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é de 180 graus, e o seu cosseno é de menos 1. Portanto, o trabalho será a força de atrito, perdão, botei P aí, mas na verdade é força de atrito, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180, que vai ser menos 1, e o resultado disso será um valor diferente de zero. Na terceira afirmativa, o trabalho realizado pela força resultante é nulo. Isso está correto, por quê? Se a velocidade é constante, significa que a força F que impulsiona o corpo e a força de atrito têm o mesmo valor. Logo, a força resultante sobre o corpo é a força-peso, e o trabalho da força-peso é nulo. Bom, e se por acaso a força que estiver sendo aplicada sobre o corpo for variável, como é apresentada nesse gráfico? A equação que foi apresentada para vocês, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, ela só é válida se a força for constante. Portanto, ela não atende para essa circunstância apresentada no gráfico, em que o corpo está sujeito a uma força variável de acordo com o deslocamento. E como achar o trabalho realizado por essa força, então? Basta que eu encontre a área apresentada no gráfico. A área do gráfico representa o trabalho que essa força realizou sobre o corpo. Tirando proveito disso, vamos ver como que ficaria o trabalho realizado pela força elástica. Veja, eu coloquei 3 circunstâncias aí. Primeiro, o sistema massa-mola está em equilíbrio. Posteriormente, essa mola é comprimida, de forma que a sua força ela é realizada para a direita, contrária à sua compressão. Posteriormente, essa mola está alongada, e aí você tem uma força F, uma força elástica que é contrária ao alongamento. Veja que na situação de compressão e na situação de alongamento, tem-se o mesmo valor de deformação. Portanto, a força elástica terá o mesmo valor, somente será diferente nos sentidos. Ao analisar o gráfico que representa essa circunstância, veja que quando eu tenho um zero de deformação, a força elástica é zero. A partir do momento que essa deformação ela aumenta, a força elástica também aumenta até atingir um pico. E aí, o que você vai ter? Esse gráfico ele pode representar tanto a situação de compressão quanto a situação de alongamento, ok? A força F é igual à força elástica, que é dada pelo produto K, que é a constante de mola, vezes X, que é o alongamento. Portanto, o trabalho vai ser Kx, que é a força de mola, vezes X, que é o alongamento. Só que tem um problema. Eu não posso simplesmente pegar Kx vezes X, porque eu estaria levando em consideração que o trabalho é F vezes D, força vezes deslocamento. Mas, como foi dito na circunstância anterior, essa equação F vezes D vezes o cosseno do ângulo só pode ser utilizada se a força for constante. No sistema massa-mola, a força ela varia no decorrer do tempo.
Então, não posso utilizar F vezes D. Por isso que o trabalho da força de mola não é simplesmente Kx vezes o X. Será K vezes X, tudo isso dividido pelo quadrado, por 2. Por quê? A área do triângulo, que é a área abaixo da linha do gráfico essa aqui é formada a partir da análise da força elástica de acordo com a deformação dessa mola, né? A área do triângulo será a base do triângulo vezes a sua altura dividido por 2. Nesse caso da figura, a base tem tamanho x e a altura tem tamanho F, que é a força de mola, que nada mais é que K, que vale K vezes x. Então, o trabalho será Kx vezes x dividido por 2, que é a área do triângulo, formado pelo gráfico. Ou seja, Kx ao quadrado dividido por 2. Está em módulo aí porque, dependendo do sentido que você considere como negativo, você pode ter um trabalho negativo. Ok? E agora vamos analisar as duas circunstâncias de forma consecutiva. Ou seja, a mola comprimida, em que ela é liberada de forma que no sistema massa-mola o corpo seja impulsionado pela direita através da redução da compressão da mola. E aí, a partir da posição de equilíbrio, esse corpo, ele, juntamente com a mola, chega à condição em que a mola está no máximo alongamento. E aí, você vai ter a formação de dois gráficos. O primeiro, em que você vai ter forças somente positivas, porque foi considerado que para a direita tem-se o sentido positivo, então você vai ter somente forças positivas, cuja área do gráfico é dada pela relação base vezes altura, e que o trabalho por conta disso será K vezes x ao quadrado dividido por 2. Na circunstância inferior, você vai ter forças negativas, que é a situação em que eu considero da mola a partir do máximo alongamento sentido ao ponto de equilíbrio, ou seja, aquele cuja força é zero. E aí você vai ter a mesma circunstância acima, um gráfico cujo a figura geométrica é um quadrado. Por conta disso, você também vai ter K vezes x ao quadrado dividido por 2, mas esse trabalho será negativo. Bom, ao somar esses dois valores de trabalho, né, o que você vai ter? Você vai ter Kx ao quadrado dividido por 2 positivo e Kx ao quadrado dividido por 2 negativo. Ou seja, o trabalho total da mola da máxima compressão até o máximo alongamento vai ser zero. No quarto exercício, tem-se o sistema mecânico representado pela figura abaixo. Uma mola é comprimida para posteriormente impulsionar um objeto. Imagine que numa primeira circunstância, circunstância B, a mola seja comprimida em 0,5 metros e liberada para impulsionar o objeto. Posteriormente, situação essa C, a mola é comprimida em 1 metro e, enfim, é liberada para impulsionar o corpo. Qual a relação do trabalho realizado pela mola sobre o corpo entre as circunstâncias C e B? Considere a mola ideal e o sistema desprovido de atritos. Vamos lá. O trabalho realizado por uma mola comprimida sobre o corpo, após ser liberada, é dado pela seguinte relação. K vezes x ao quadrado dividido por 2, como nós já vimos. Na situação B, você vai ter justamente isso, K vezes x ao quadrado dividido por 2. Já na situação D, você vai ter o dobro da compressão. Então, ao invés de x, eu vou usar 2 vezes x. E aí, o que vai acontecer? Se eu pegar o trabalho realizado pela mola na situação C, dividindo pelo trabalho realizado pela mola na situação B, você vai ter K vezes 4 vezes x ao quadrado dividido por 2. K vezes x ao quadrado é porque 2x elevado ao quadrado. E aqui você vai ter K vezes x ao quadrado dividido por 2. Vou fazer o seguinte, vou
repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Posteriormente, eu vou começar a simplificar, eliminar os elementos iguais. Elimino o k, o x ao quadrado e, por fim, elimino 2. De forma que o trabalho realizado pela situação C, dividido pelo trabalho realizado pela situação B, vai dar 4, que corresponde ao que está previsto na letra E. Um quinto exercício, tem-se um homem que ele pretende levantar uma caixa de 20 kg por uma altura de 1 metro. Ele tem duas opções. Primeiro, levantar a caixa com seus braços fazendo uma força vertical. E na situação 2, usar uma rampa cuja inclinação é de 30 graus. O atrito é desprezível entre a superfície e a caixa e ele empurra a caixa com seus braços fazendo uma força paralela à rampa. Supondo que em ambos os casos a caixa é levantada com velocidade constante, considere as seguintes afirmações. A primeira é que o trabalho realizado pelo homem é menor na opção 2. Segunda afirmativa é que a força exercida pelo homem é a mesma para as duas opções. E na afirmativa 3 é que na opção 2, ou seja, com a utilização da rampa, a força normal entre a caixa e a rampa realiza um trabalho positivo. E aí pede-se para marcar uma das afirmativas abaixo, uma das alternativas abaixo. Vamos lá. Primeiramente, vamos considerar o trabalho na elevação vertical, cuja distância é de 1 metro, ou seja, o deslocamento será de 1 metro. Os dados que a questão nos dá é que a massa é de 20 kg, portanto, o peso vai ser 20 vezes g. Como a questão não quis me falar o valor da aceleração da gravidade, eu coloquei 20 vezes g mesmo. Mas você pode muito bem utilizar o valor 10, por exemplo, que não vai afetar em nada o resultado, né? O ângulo da rampa é de 30 graus, mas aí no caso não está sendo utilizado rampa, né? Então vamos lá. O trabalho da força na elevação vertical é F vezes D vezes o cosseno de beta. O ângulo entre a força e o deslocamento é zero, porque o deslocamento é vertical e a força também é vertical. Então, o cosseno de zero será 1. Então, eu vou ter que F vai ser igual a força-peso. Veja, a força que ele precisa realizar para elevar essa caixa tem que ser, no mínimo, a força-peso. Na verdade, tem que ser até imediatamente maior que a força-peso para que haja esse deslocamento horizontal. Tá? Considerando-se que a força seja igual a força-peso, vai dar 20 vezes g. Aliás, a força tem que ser igual a força-peso, porque se for maior, você vai ter aceleração na direção vertical. E a questão diz que a velocidade é constante. Então, a força ela é igual a força-peso mesmo, 20 vezes g. De forma que o trabalho será 20 vezes g vezes 1, ou seja, o trabalho realizado pela força na direção vertical será 20 vezes g joules. Já na condição de utilização de rampa, a rampa ela tem uma altura de 1 metro e 30 graus de inclinação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar os vetores que estão sendo aplicados sobre o corpo. O primeiro é força-peso. Força-peso é essa que, ao decompor em vetores que sejam um perpendicular à rampa e outro paralelo à rampa, eu vou ter Px e Py. Em reação à compressão que essa caixa faz sobre a rampa, eu vou ter a força normal. E precisa-se da força F, que é a força que esse homem aplicará na caixa. O trabalho realizado na rampa vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre a força F e a força e o deslocamento realizado pela caixa, né? O ângulo entre F e na verdade não é nem Px, perdão, né? O ângulo entre F e o deslocamento que essa caixa irá sofrer também é de 0 graus. Portanto, o cosseno de zero vai ser 1. E aí, a força vai ter que ser igual a Px, tá? Não pode ser maior que Px, senão vai ter uma aceleração na direção da rampa. Nem pode ser menor, porque senão você não consegue movimentar a caixa. Então, F terá que ser igual a Px, e Px será P vezes o seno de 30 graus, ou seja, M vezes G vezes meio. E, por conta disso, a força F vai ser 20 vezes G vezes meio,
20 vezes meio vai dar 10, ou seja, a F vai ser igual a 10 vezes G. Portanto, teremos que 1 vai ser igual a D vezes o seno de 30 graus. Por que está sendo feito isso? Porque a altura da rampa é 1 metro. Então, eu quero saber qual vai ser o deslocamento, ou seja, o tamanho da rampa, né? A altura é igual a D vezes o seno de 30. Portanto, vai ser 1 vai ser igual a D vezes meio. O meio significa 1 sobre 2, passo 2 para o outro lado multiplicando 1, ou seja, o tamanho da rampa, que será o deslocamento que a caixa irá sofrer, é de 2 metros. Por conta disso, o trabalho realizado na direção da rampa vai ser 10, que é a força F, vezes G, 10 vezes G, né, que é a força F, vezes 2, ou seja, 20 vezes G. O trabalho realizado no deslocamento da caixa sobre a rampa pela força F também será 20 vezes G. E aí você vai ter trabalho realizado na vertical igual ao trabalho realizado na direção da rampa. A força para deslocar essa caixa na direção vertical vai ser 20 vezes G newtons e na direção da rampa 10 vezes G newtons. E vamos às afirmativas para ver se elas estão corretas. A primeira é que o trabalho realizado pelo homem é menor na opção 2. Errado, porque o trabalho realizado pelo homem nas duas circunstâncias é igual. A segunda afirmativa é que a força exercida pelo homem é a mesma para as duas opções. Errado, porque a força utilizada para subir a caixa com a rampa ela é menor. Afinal de contas, a rampa é um tipo de ferramenta utilizada para reduzir-se a força para deslocar-se corpos verticalmente. A afirmativa 3 diz que na opção 2 a força normal entre a caixa e a rampa realiza um trabalho positivo. Vamos ver. O ângulo entre a força normal e o deslocamento é de 90 graus. Portanto, tem-se que o cosseno de 90 é zero. Então, ao ver o trabalho realizado pela força normal, vou ter N vezes D vezes o cosseno de 90. Como o cosseno de 90 é zero, o trabalho realizado pela força normal é nulo. Ou seja, a afirmativa 3 está errada. Por conta disso, todas as afirmativas estão erradas. Ou seja, a letra C é o que responde corretamente a pergunta. E aí, pessoal, termino mais um vídeo. Agradeço a presença de vocês. Lembrando que esse é o assunto trabalho e energia, que é o capítulo 10, concerne 4 aulas. Então, eu vejo você na aula 2. Como sempre, eu desejo bons estudos e até a próxima. Um grande abraço.